Olá, como vai? Tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês essa casa que é um listing exclusivo meu e explicar por que você deveria mudar para Dr. Phillips em Orlando, tá bom? Depois da vinheta a gente começa. Dr. Phillips é um bairro daqui de Orlando. Ele fica perto do centro comercial de Orlando. Ele é muito procurado, principalmente também pelos brasileiros. Quando eu comecei a vender casas em Orlando, muitos dos clientes falavam: eu quero morar em Dr. Phillips. Quais são as razões que as pessoas escolhem Dr. Phillips? Em primeiro lugar, eu poderia dizer para você, por causa das escolas. O bairro tem boas escolas de qualidade que as famílias procuram. Em segundo lugar, a segurança. É um bairro seguro. Se você for pesquisar, vai ver que não existe muitas ocorrências aqui em Dr. Phillips. Terceiro, o bairro conta com uma ótima infraestrutura de comércio, parques e outras coisas. Eu diria que o quarto lugar seria a grande gama de restaurantes que as pessoas podem usar, né? Muitas pessoas gostam de comer fora. Nos Estados Unidos é barato comer fora, dá para comer fora 2 a 3 vezes por semana, então Dr. Phillips tem uma ampla gama de restaurantes. E por último, na lista da importância, eu diria que também é perto dos parques temáticos. Nós temos a Universal e outros aqui ao redor, e a Disney também não fica muito longe daqui. Eu vou mostrar para vocês hoje esse imóvel que é de um cliente brasileiro, que ele nos pediu para vender. Ele mudou para um outro lugar e agora essa casa está à venda. Ela tem 4 quartos, 3 banheiros, sala de jantar, escritório, sala da família, cozinha, lavanderia, garagem, e ela tem aproximadamente 220 metros quadrados. É uma construção de 1998, porém ela foi completamente reformada, tá bom? E hoje você vai ver este imóvel comigo. Assim que você chega nesse pequeno hall de entrada, do lado direito nós temos um escritório que pode ser transformado em um quarto e virar o 5º dormitório. E aqui do lado direito nós temos a sala de jantar. A sala de jantar tem essas 3 janelas maravilhosas em escadinha, assim, uma maior que a outra. E o proprietário vai deixar esses móveis, alguns dos móveis que você vê, vão ficar na propriedade. Se a pessoa não quiser, ele retira. Todas as coisas, os ripados das paredes, os espelhos, a marcenaria que foi feita, isso tudo fica. Então, assim que você entra, você tem essa bela sala de jantar, que dá para melhorar ainda mais, dá para fechar um pouco mais, dá para colocar papel de parede, cortina. Então, assim, depois que passar pelas mãos de um designer, não precisa ser eu, tá? Mas se for eu garanto para você que vai ficar bom. E desse lado aqui, nós temos o escritório. Quase todos os clientes hoje pedem um escritório na propriedade. Ontem mesmo eu tive reunião com um lutador do Japão.
Ei, Roberto, tudo bem? E ele me disse que a casa poderia ter 3 quartos e um escritório, se não tivesse o escritório, 4 quartos. Então, muita gente hoje trabalha de casa. Se não trabalha de casa, não quer colocar uma mesa dentro do quarto, uma mesa na sala, e seria bom ter um escritório, tá certo? Então, esse aqui é o espaço ideal para esse escritório. Inclusive, se você tiver que receber alguma pessoa, a pessoa entra aqui no escritório e nem vai lá pro resto da casa. Então, quando você chega aqui, esse cômodo, é lógico, é uma cozinha e uma sala da família. Ele muitas vezes é chamado também nos Estados Unidos de Great Room, ou seja, o grande cômodo. Não seria assim o ótimo cômodo, seria o grande cômodo. Então aqui nós temos a cozinha aberta com a sala da família. Olha só, os gabinetes, ele quando reformou, né, ele reformou bem no gosto dos brasileiros. Fez um gabinete assim estilo europeu. Qual que é o estilo europeu? O estilo europeu é esse estilo bem liso, né, que tem uma superfície brilhante, sem puxadores, sem detalhes nas portas, que dá um aspecto assim mais clean, certo? Tem aqui a torre do micro-ondas e do forno embutido, que é quando uma cozinha tem isso aqui nos Estados Unidos, nós chamamos de cozinha gourmet. O quartzo, cooktop, exaustor. Do lado de cá, na ilha, nós temos a pia de 30 polegadas sem divisão no meio, que eu acho ótimo. A mesma torneira que eu tenho na minha casa, eu adoro essa torneira. A lava-louças e o micro-ondas está lá. E a geladeira fica aqui. Então, assim, tudo pertinho, tudo na mão. E aqui, a sala da família. O teto é inclinado, é lógico que ali é o telhado. E eles fizeram essa marcenaria aqui, que vai daqui de baixo com esses gabinetes flutuantes até lá em cima. Na minha opinião, essa televisão está um pouco alta demais. Nada que não seja facílimo resolver, né? O sofá também vem com a venda, se a pessoa não quiser, ela pode tirar, tá? O proprietário tira. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver os 2 quartos daqui, depois ali tem mais um quarto, a lavanderia e a garagem, e do lado ali no fundo tem o master. Então vem cá ver esses quartos primeiro. Nós temos esses 2 quartos, olha eu, né, me confundindo, a lavanderia não é do lado de lá não, a lavanderia é aqui. Vamos começar pela lavanderia. O espaço é excelente. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Dá para reformar, fazer uma coisa mais bonita, facílimo, tá bom? Facílimo. E aqui a gente tem a garagem. Já tá com a luz acesa. Garagem para 2 carros. Tem os gabinetes ali. É lógico, 2 carros aqui fica um pouco apertado por causa dos gabinetes. Mas dá para tirar os gabinetes. Se a pessoa quiser os gabinetes, pode deixar os gabinetes, mas cabe os 2 carros mesmo com os gabinetes, mas se quiser pode tirar. O importante é que você tenha o espaço. Uma vez que você tem o espaço, o resto você arruma, tá bom? Então, por exemplo, aqui a lavanderia tem um espaço. Você tem um espaço excelente aqui. Dá para dar uma melhoradinha, tá bom? Na nossa frente aqui nós temos um banheiro, olha só, reformado, lindíssimo, com um box temperado, né, que os brasileiros gostam demais. Tem esse porcelanato no chão, tem o piso hexagonal que eu gosto também, porta-toalhas. Olha esse sistema de chuveiro, eu já vi em várias casas, mas eu nunca usei. Você já usou? Comenta aí. Tem um monte de botão, né? Precisa ler um manual inteiro para você aprender a mexer com isso aí, mas deve ser uma delícia esses jatos. O espelho bonito, as luminárias, o balcão flutuante com a pia de quartzo. E
E esse banheiro aqui, ele serve esses 2 quartos. Aqui nós temos um quarto, esse quarto cabe uma cama queen com duas mesas de cabeceira, cabe uma cômoda ali ou uma mesa de estudo, ou uma cômoda aqui, dá para pôr a TV ali. E esse quarto da frente provavelmente é o espelho. Ele é o espelho. Então assim, ele é exatamente do mesmo tamanho do outro. E esse teto caído é um charme, né? Ele é um charme, fica muito bonito na hora que você decora. Vamos lá ver o terceiro quarto antes da suíte. Então, cruzando aqui a sala da família, nós temos esse terceiro quarto que tem esse banheiro. Dá uma olhada. Esse banheiro ele é exatamente igual ao outro, com o mesmo sistema de chuveiro. Tem o porcelanato na parede, o piso hexagonal no chuveiro. Tem também o balcão em quartzo com a pia flutuante. E o mesmo vaso que tem no outro banheiro. E esse aqui, então, é o terceiro quarto. Também com teto inclinado, ali cabe uma cômoda maravilhosa com televisão, a cama aqui, cabe um banco para sentar, tem um closet ali do lado e a janela aqui dá para o bairro. As janelas de lá dão para outra casa e a janela aqui dá para o bairro. Lógico, tem a persiana aqui que você usa, mas faz um exercício aí, imagina essa casa decorada, como ela ia ficar linda. Então aqui, esse é a suíte primária. A suíte primária tem uma porta de correr que dá para o lanai. Vai ser vendido com essa marcenaria aqui, que seria a cabeceira da cama. É só trazer uma box aqui com colchão. E tem esse painel que tinha uma TV aqui, que você pode tirar se você não gostar. Você pode pôr papel de parede até por cima desse revestimento aqui e deixa com a TV aqui para você assistir. Tem gavetas também. E olha só o tamanho desse closet. Olha como é grande. Aquela prateleira ali de cima, eu não sei o que você vai pendurar ou guardar lá, porque você tem que deixar uma escada aqui também, né? Eu acho que você guarda só aquilo que você não usa. Por exemplo, tem pessoas que têm uma loja de roupas, mas usa só um terço disso. Então pendura lá as roupas que não usa. E aí dá para realmente fazer esse closet ficar bem bonito, até com aqueles armários da IKEA. Sabe o que eu estava assistindo outro dia? Você já ouviu falar daquele seriado Sex and the City? Eu assisti todo ele, né? Depois que já tinha acabado há muitos anos. E agora tem os novos episódios, a nova série, que é com elas já na idade de 50, 60 anos. E a atriz principal, ela ia doar as roupas dela, então ela tinha alugado num galpão gigantesco todas as roupas que ela usou na década de 70, de 80, de 90, de 2000, de 2010. Você acredita? Tinha, assim, uma loja de departamento, assim, uma C&A de roupas. Olha, eu não sei, vou falar sério pra você. Pra que carregar tudo isso daí pro resto da vida, não é? Gente, tem tanta gente precisando, doa. Olha só, essa é o banheiro da suíte primária. Aqui tem um encanamento de água quente e água fria. Eu não sei por que tem isso aqui. Eu acho que talvez é para você pode colocar uma máquina de lavar aqui.
para você. Só tem que achar onde é que está o esgoto. Tem um buraco do esgoto ali também. Mas seria interessante saber o que estava aqui. Será que era uma geladeira de vinhos? Eu não sei. Mas muito na mão, né? O vaso escondido, então, por exemplo, a pessoa abre a porta, não vê a pessoa sentada no trono aqui. Tem uma parede, dá até para fechar e pôr uma porta. A banheira muito bonita, tem até esse aqui, isso aqui é um filtro, né? Eu acho que é um filtro. É um chuveirinho e tem um filtro de água aqui. Banheira super bonita, luminária, adorei. Box de vidro temperado, mesmo sistema de chuveiros e a pia dupla. Esse aqui tem a pia dupla. A suíte primária precisa ter uma pia dupla, né? Se a pessoa for solteira, divorciada ou viúva, ela vai usar uma só. Mas se viver com um cônjuge, é bom cada um ter a sua pia. Agora nós vamos lá fora. Tá aberto? Olha só. Olha só essa cozinha externa, que as pessoas chamam de cozinha gourmet. Eu estava pensando em colocar umas máquinas dessa daqui lá no meu lanai. O que você acha? Acha que eu devo? É quente para fazer exercício fora, mas se você fizer bem cedo, bem mais tarde, olha só. Linda essa cozinha gourmet. Esses daqui provavelmente eram os gabinetes originais da casa, que eles pintaram e colocaram aqui. Fizeram essa cozinha gourmet ótima, com churrasqueira, tem duas bocas de fogão a gás aqui, muito bom para se por um acaso acabar a luz, mas aqui dá para você realmente, dá para fazer uma janta inteira aqui, né? Um almoço de domingo inteiro. Tem a pia, tem a churrasqueira, tem um fogão, lugar para comer, lugar para sentar e a piscina. Olha só. Linda piscina. Linda piscina, muito boa. Essa daqui é uma cerca de segurança que você deixa se você tiver criança pequena ou cachorro, né, para que ele não caia na piscina. Por isso que o cachorro tem que sempre ficar dentro de casa. Aqui na Flórida, eu já falei em muitos vídeos, o cachorro precisa ficar dentro de casa. O cachorro nesse calor, nessa umidade, ele pode ter uma convulsão que se chama heat stroke. Então ele pode ficar até 2 horas fora, mas depois ele tem que entrar sem supervisão. Senão os vizinhos eles podem te denunciar e eles vêm, pegam o cachorro, você nunca mais vê. Porque é considerado abuso. Mas aqui, se ele fica aqui fora sozinho, precisa ter essa cerca. Porque se ele cai ali, pode ser que ele não consiga sair. E a criança, a mesma coisa. Se a criança abrir a porta sozinha, aí ela vem, ela cai e ela não consegue sair, ela morre afogada. Tem algumas crianças que morrem afogadas na Flórida. Mas essa cerca aqui, ela é para isso, é para criança, para animais. Então protege a piscina. Tá certo? Agora se os filhos já são adultos, não tem criança, e os cachorros estão sempre com você como os meus, eu tenho a cerca, mas ela tá guardada lá no sótão da minha casa, eu não uso. Muito bom, não é? E aí, o que você achou? Seria a casa ótima para viver aqui no centro de Orlando? As pessoas que vão mudar para Orlando e que querem depois arrumar um emprego e ter conexões, eu sempre falo isso, é sempre bom morar perto do centro, né? E Dr. Phillips não tem nem o que falar, né? Tudo aqui na mão. Eu acho que daqui para o aeroporto deve ser uns 30 e poucos minutos. Tá? Agora você deve estar se perguntando qual é o preço dessa casa? Pelo amor de Deus, vamos lá. Ela está no mercado por 860 mil dólares. Esse é o preço de Dr. Phillips. Se você pode até olhar no Zillow, você vai ver que tem casas talvez por 650, tal, mas que precisam ser totalmente reformadas. Então uma casa reformada nesse local aqui no coração de Dr. Phillips,
com piscina nesse bairro é esse valor, tá? E eu poderia dizer para você que está um ótimo preço. Se você se interessou, entre em contato pelo WhatsApp na descrição ou pelo link que tem na descrição. Nós falamos com você. Se você estiver na região de Orlando e quiser visitar o imóvel, nós podemos fazer isso acontecer, tá certo? Eu vejo vocês no domingo no Renato Responde, que eu vou gravar agora, daqui mesmo de dentro dessa casa, tá bom? Tenha um excelente final de semana e eu vejo você no domingo à noite. É encontro marcado. Tchau, tchau.